A todos que tenham uma manhã tão especial quanto nós imaginamos, né? Quero agradecer à espiritualidade amiga por mais essa oportunidade amanhã, e que assim seja. Hoje, esse nosso bate-papo da manhã é inspirado apenas no trabalho de uma médica de nome Ana Cláudia Quintana Arantes, que escreveu um livro, né? Essa médica, ela é responsável por um departamento no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo há muitos anos, tá? Ela trabalha no departamento de doentes de cuidados paliativos. Recordando que os cuidados paliativos que ela especificamente trabalha são aqueles pacientes no momento do desencarne. E ela diz ainda que são aqueles que giram em torno de restam 15 dias, 20 dias, até um mês, tá? São esses os pacientes que ela atende lá no seu trabalho de muitos e muitos anos. Porém, esse nosso bate-papo não está baseado na obra, mas sim em algumas observações, já que essa obra não é uma obra espírita, tá? Então, este não seria o nosso alvo. Mas sim, ela é importante como referência, tá? Desse trabalho, daquilo que ela encontra nesse momento tão importante, tão crucial, tá? Da vida de cada um. E aí, meus amigos, vocês vão me perguntar assim, ou devem estar se questionando: uma linda manhã dessa, fresquinho, sol lá fora, e ela vai falar de morrer? Eu fujo desse assunto todo dia. Algumas pessoas estão sorrindo para mim, parece que eu adivinhei. É uma coisa um tanto pedrinha no nosso sapato. Alguém conversa de morte na festa? Batizado, né? Como fala? Em reuniões sociais, assim vamos dizer, ninguém quer conversar sobre morte. Ninguém fala sobre uma coisa tão simples, tão natural. Vocês viram o que eu falei aqui? Nós temos dias tão importantes na nossa vida, não temos? Temos o nosso nascimento, temos o dia da nossa formatura, temos o dia do nosso casamento e temos o dia da nossa morte, além de tantos outros. Aliás, quando eu estava pensando a esse respeito, de verdade, nós temos 2 dias importantes na nossa vida. 2. Fundamentais para nós, espíritos únicos. Não estamos lembrando família nem nada. Só nós. O dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte. Porque em cada uma de nossas existências não se tem a certeza se vamos nos formar, se vamos nos casar. Os outros dias que fazem parte da escrita de cada um. Porém, 2 dias importantes. E nós não falamos muito, nem do nosso nascimento, tampouco da nossa morte. Então, o que vem a ser a morte? Alguém já parou para pensar? Todo mundo fica naquela dúvida, naquela ansiedade que não quer que esse dia chegue, né? Mas a descrição que nós temos sobre a morte é que ela apenas é um leve torpor e, de repente, estamos do outro lado. Estamos no plano espiritual. E esse torpor vai variar
de indivíduo para indivíduo, mas é simples assim. A morte, o dia da morte é assim. E é tão sutil isso, é tão leve, e deve ser uma coisa tão tranquila, que muitos espíritos, muitos, são de nosso conhecimento, que estão do lado de lá e nem perceberam que já estão do lado de lá. De tão simples que é, porque a gente estava tão envolvido com aquilo que nós chamamos de vida aqui, né? Porém, nós sabemos, é de conhecimento já de nós espíritas, e nós estamos numa casa espírita, que somos espíritos imortais. Porém, quando a gente está aqui encarnado, o que a gente fica fazendo em relação à morte? Nós fantasiamos, nós pensamos e muitas vezes queremos viver como seres imortais na carne, e nós não somos. Ficar empurrando isso ou escondendo de nós mesmos, isso é querer viver em ilusão, é viver na fantasia. E isso não nos traz benefício. Por quê? Porque sabemos que somos espíritos mortais na carne, e o dia da nossa passagem chegará. Então, vamos tratar a morte, sim, de uma forma simples. Um dia estamos aqui, outro dia não estamos mais. Que isso é o que acontece. E quando nós começamos a enfrentar a verdade, encarar a realidade, acontece uma coisa muito importante na nossa vida, que é a perda do medo. Perder o medo é viver plenamente em paz, ou seja, nada vai nos derrotar, nada vai nos destruir, porque a gente já não tem medo mais daquilo. Por que é que eu estou falando isso? Será que os espíritos pensaram nisso? Será que Kardec pensou, né, nessa história de medo de alguma coisa? Ele pensou. E ele fez na questão de número 941 essa pergunta. O medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem este temor, visto que ela tem diante de si o futuro? E a resposta: é errado que tenham esse temor. Todavia, que queres tu? Procuram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo que elas irão para o inferno, porque lhe dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam grandes, se tornam ateístas ou materialistas. É assim que as conduzem a crer que fora da vida presente não há mais nada. Quanto às que persistiram em suas crenças da infância, elas temem esse fogo eterno que as deve queimar sem as destruir. O que os espíritos nos dizem aí? Dizem a respeito do tempo em que nós ficamos em várias existências com esses conceitos que nós tínhamos de céu, de inferno. Porém, agora vem a doutrina espírita nos dizer o quê?
que a vida continua. Não é isso? Nunca ninguém havia nos dito isso. É assim, natural, que por várias existências tendo esse conceito, e muitos de nós, ainda nessa existência, fomos criados com esse conceito. Nem todos nós somos de berço, como é chamado espírita. Eu mesmo não fui uma. E fui criada no conhecimento de céu, de inferno e de que as coisas daqui não eram boas, né? Para mim. E eles falam o seguinte, os espíritos, que quando nós amadurecemos um pouco, a gente começa a falar, bom, se eu for a maior parte do tempo ainda para um local ruim, é melhor eu ficar aqui. E a gente passou a ser esse materialista. Estamos com medo do lado de lá. E hoje, com o conhecimento, a gente começa a perceber e saber que o lado de lá continua e que a vida é igual, é normal, mas muito pelo contrário, é melhor. Lá nós teremos mais oportunidades, mais amparo nesse retorno, mas é só agora que nós temos essa impressão. Desculpe aqui, mas... O que nós encontramos é que muitos aqui, infelizmente, retornam para o lado de lá, sem fazer, para o lado de lá que eu digo, para a vida espiritual, sem fazer essa reflexão a respeito de morte, de vida ou de religiosidade. Voltamos agora para o livro de quem eu disse, da experiência dessa pesquisadora. Esse livro dela, seria ruim até eu não falar, tem o título assim, A Morte, não, como é que é? A morte é um dia que vale a pena viver. É mais ou menos assim, tá? Vamos lá. E a doutora Ana Cláudia faz uma observação agora, que nós vamos constatar, muito importante com esses doentes. Quando é chegado o momento derradeiro, nós temos que contrastar, confrontar com essa nossa realidade que nós falamos, que é a da morte. E em todos os casos, ela diz que acontece uma coisa. Naquele momento, as pessoas passam a lembrar da sua fé. É um momento que a gente é chegado e fala assim, ó, agora sou eu e Deus. E aí? O que nós vamos fazer? E a gente pergunta nesse momento, qual é a nossa fé? Jesus nos disse a respeito de religião certa? Não. Jesus nos falou de Deus e do seu amor infinito, apenas. Então, neste momento, para nós, a fé é aquela em que cada um individualmente, no seu crescimento espiritual, deve ter como base sólida, como segurança e como crença. Porque se ela não nos responder a todas as nossas perguntas e aos nossos questionamentos, nós vamos temer. Para nós, a fé que dá todas essas respostas a todas as nossas questões e a todas as nossas dúvidas é que é a ideal para cada um. E a doutora fala de uma coisa muito importante, que a doutrina e os espíritos sempre nos ensinam, o respeito. Neste momento, nós temos que respeitar a fé e o caminhar de cada um.
aquilo que é importante para nós, no estágio evolutivo que nós estamos, talvez ainda não seja para o outro. Por isso que tem aquele ditado popular que diz que religião não se discute, né? Então, o que nós temos que procurar é a nossa religião e o encontro com Deus. Porém, nós estamos aqui e somos, sim, espíritas. E a nossa doutrina nos inspira e fala mais ainda para nós, que é o seguinte, que além de nós termos esse amor a Deus, precisamos saber as respostas. Para isso, nós precisamos nos instruir a esse respeito. Por quê? Nós precisamos saber o que é Deus, como pergunta Kardec. E nós precisamos conhecer Deus, saber o porquê ou os porquês das coisas para nós, ou que Deus programou. Não foi Ele quem programou, nós é que fazemos a nossa própria programação. E uma série de coisas. Mas o que é fundamental neste momento, e que Jesus nos disse o seguinte, é amar a Deus, não é? Mas, importante ainda, e ter base, é saber por que amamos a Deus. Se nós sabemos o porquê o amamos, a nossa fé jamais será abalada, porque nós saberemos que Ele é infinitamente bom, saberemos que Ele é infinitamente justo, e tudo vai dar certo. Nós não esmoreceremos diante de nossa fé. A doutora Ana Cláudia, diante da fé, diz, e agora são os dados que eu gostaria de colocar para vocês, que essas pessoas passam por um comportamento da seguinte forma. As primeiras pessoas, e ela diz assim, resumidamente, que têm um comportamento de fé, diante da morte, passam a fazer trocas com Deus. Como assim? E aí eu vou colocar mais ou menos resumidamente com as palavras dela. Olha aqui, meu pai, cheguei aqui, estou doente. Eu fiz um monte de coisa legal. Cuidei da minha família, né? Fui bacana com meus amigos, no meu trabalho. O senhor não acha que o senhor podia trocar minha saúde, não, por uns santinhos que eu vou fazer para o senhor? Faço umas rezinhas a mais, outra coisa. E assim ela vai descrevendo. Tamanha deve ser a troca de favores que essas pessoas fazem com o pai. Olha, se o senhor pensar bem, vai ser uma propaganda bacana para o senhor, se o senhor me curar. O senhor não acha? O que é que nós estamos tentando fazer? Na verdade, o que ela quis dizer são aquelas pessoas que falam assim, agora, meu pai, se o senhor me curar, eu prometo que eu vou ser bom. Eu prometo que eu vou ajudar a casa espírita. Eu prometo que eu vou ajudar meu próximo. Eu prometo que eu não vou brigar com a minha esposa, com o meu marido. Nós começamos a fazer um monte de coisa que já não fazia, não só parte da nossa vida, mas como simplesmente uma pura obrigação. Isso aí ele espera disso de nós, isso é o básico. Se a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa demais, isso é apenas o básico. Nós não estamos fazendo nada demais. Então ela fala muito a respeito do comportamento dessas pessoas. E eu pensei quando eu li a respeito desses comentários que ela fez,
eu lembrei de uma coisa. Quando nós não sabemos por que nós amamos Deus, acontece coisas da seguinte forma. Antes de eu tomar contato com essa obra, poucos dias antes, acho que já estava no preparo para tal, numa das nossas atividades diárias, uma pessoa, cercado de outras, disse para mim e para mais um outro indivíduo, que estava mais próximo, a respeito de uma situação que tinha acontecido com ele. E ele disse assim: nossa, eu não contei nada para ninguém aqui, mas sabe, eu acabei de me curar de um câncer. Me chamou a atenção, tanto é que eu não me lembro nem o porquê que surgiu essa conversa, mas eu me virei para ele, e ele disse assim: eu estou curado. Nossa, ele me disse com um sorriso imenso, eu tenho uma fé em Deus, eu tinha certeza de que ele ia me curar desse câncer. E eu, sem raciocinar muito, e naturalmente, por quê? Se ele não tivesse te curado, você teria a mesma fé? Ele me olhou, virou para o lado, não sei se ele pensou, que mulher chata. Mas ele voltou de novo a olhar para mim e falou: eu não pensei nessa hipótese de forma alguma. Será que a gente deve pensar nessa hipótese? E se ela tivesse acontecido? Será que a minha fé seria a mesma? Se eu sei, porque Deus é bom, e sei porque Ele é justo, ela não teria modificado. Até o meu pedido seria diferente. Talvez eu pedisse para Ele, mas eu pediria para Ele de uma forma mais tranquila. Se pode, e se é de meu mérito, a cura. Se não, estou entregue naquilo que precisar. Me dê força, me dê confiança, para passar todos os momentos que tenho que passar. E saberíamos como lidar com essa situação, sem chegar na hora da morte, estarmos intranquilos, o que não é uma coisa boa. O segundo comportamento diante da fé que a nossa autora nos descreve é sobre os que querem cobrar de Deus aquilo que tinham feito de bem. Como assim? Muitas vezes, ela descreve para a gente, até aqueles que fazem o bem material, ou que fazem o bem para as pessoas, e ela consegue perceber com muita perspicácia, naqueles poucos dias de convivência, que na verdade o bem que era feito era aquele bem da boca para fora. O que é isso? Eu faço porque eu sei que se eu fizer o bem, eu estou bem na fita. É o social. Mas não foi de coração, né? Então, na hora que necessita da fé, eu fiz porque tinha que ser feito, porque esse é o meu pensamento de caridade e bondade, ela seria vacilante. E no momento da morte, nos traz muita intranquilidade, né? É aquele que Jesus nos disse, saber fazer o bem, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. É o bem de coração. Se o fazemos, estamos em paz. Diante da morte, estamos tranquilos. Não temos que cobrar nada, porque a gente não se acha merecedor de receber nada. Então está tudo certo. A paz já vai ser, né?
o nosso alívio e conforto. Olha o que nos diz ainda os Espíritos. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro, a esperança que lhe faz esperar uma vida melhor, e a caridade da qual praticou a lei. Dá-lhe a certeza de que não reencontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deva temer o olhar. E esse ser que a gente deve temer o olhar seria o da vergonha, o daquilo que nós não fizemos tão bem feito assim. Porém, os Espíritos nos falaram de um que nós olhamos, daqueles nossos irmãos que se converteram ao ateísmo, que são ateus, né? E nessa descrição, a autora, bastante interessante a observação dela que ela fez, porque até então eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ela fala a respeito dos ateus, mas não aqueles que nascem ateus, né? E esses nós sabemos o quão duro e quão difícil é acreditar no nada, né? Porém, ela descreve uma espécie de ateu, que é o ateu convertido. O que é o ateu convertido? A gente sempre ouve falar em conversão para o cristianismo, né? Mas um ateu convertido eu nunca tinha parado para pensar. Ela diz que são aquelas classes daqueles que nós falamos anteriormente, dos que fizeram o bem, daqueles que tentaram trocar, que cobraram o bem de Deus, ou que tentaram trocar com ele a sua saúde e cura, ou a de seus familiares, né? Que perderam a fé, pois não tinham a instrução suficiente para conhecer Deus e estar em paz, e aí passaram a combater Deus. E ela diz o seguinte, nas suas observações, que esses espíritos são os piores diante da morte. Porque os outros, de uma forma ou de outra, têm que se conformar. Mas esses não se conformam, tá? E eles passam o tempo todo tentando convencer da não existência de Deus. E que eles são de uma intranquilidade ferrenha. E ela faz uma observação assim, que para esses, nem a morfina aplaca a dor. Tamanha dor e angústia que deve ser para esses. E onde será que estão os nossos conhecimentos de fé? Na segunda caso que ela nos faz observar que as pessoas também têm um outro sentimento, e que nós sabemos, também diante da morte, que é o segundo encontro. São os arrependimentos. Tá? E quando nós falamos de arrependimentos, que ela diz ao livro, nós pensamos assim, da seguinte forma: arrependimento. Quão deve ser triste e terrível se arrepender de coisas que nós fizemos de equivocadas, de enganos. Chegar no momento derradeiro e falar: puxa vida, eu tinha que ter feito isso, eu deixei de fazer, eu agredi. Ou seja, o arrependimento que nós temos daquilo que nós fizemos, talvez não de mal, mas não de bom, mas que aquilo nos traz um peso e uma amargura.
Esse arrependimento a gente conhece. E, infelizmente, muitos de nós ainda vão partir do plano de encarnados e chegarão ainda e ficarão durante muito tempo no plano dos desencarnados, até que venham a se arrepender daquilo que fez de mal. Mas o que eu quero falar aqui para vocês não é o arrependimento das coisas que nós sabemos que são nossas particulares. Ela faz uma colocação e que eu achei bastante interessante que nós coloquemos aqui a respeito de pessoas que se arrependem daquilo que fizeram de bem. Como assim? Muitas vezes nós fazemos coisas principalmente para o outro, pensando que nós estamos fazendo o bem. Porém, a correspondente expectativa que nós criamos em relação ao outro é uma, mas a do outro é outra. Como assim? As coisas que nós fazemos para os nossos filhos, fazemos para os nossos pais, fazemos para os nossos amigos, pensando que aquilo é o melhor. E ela faz uma descrição de muitas pessoas que se encontram nesse momento arrependidos de ter feito bem. Por exemplo, ela cita lá, mas para ficar bastante claro para a gente: olha, eu gostaria muito que o meu filho fosse médico. E eu fiz todos os sacrifícios do mundo possíveis, impossíveis, deixei de ter, deixei de fazer, porque eu queria que ele fosse médico. Mas sabe, quando chegou na hora H, ele falou assim: não, eu não quero nem estudar. Eu vou ser surfista aqui em São José do Rio Preto mesmo. Como assim? São expectativas que nós criamos para o outro. O outro é um ser individual. Nós temos que aprender a respeitar esse outro. Então, neste momento, nós perguntamos: então qual que é o caminho certo? Que caminho que eu devo seguir? Qual que é a escolha certa que eu tenho que fazer? Seria uma pretensão nossa, se eu aqui viesse para listar alguma coisa para vocês, como se eu tivesse condição, como se nós tivéssemos. Temos só um mestre, Jesus. As respostas estão nele. As coisas certas que nós temos que fazer são norteadas naquilo que nós fazemos, pensando, sim, em Jesus. O que ele nos diria se a gente fizesse isso? O que ele nos responderia? É fazer, sim, o bem, é fazer, sim, o amar o próximo, sem querer nada em troca. E fazer escolhas certas não é fácil, não é verdade? Porém, se vocês perceberam uma coisa, durante toda essa nossa explanação, nós pensamos e falamos a respeito de morrer? Não. Na verdade, nós falamos de viver. Todos os dias. A morte, diz um ditado, né? Ou provérbio. Como é que é? A vida, a morte é viver a vida todos os dias, né? Esse é a nossa planificação. Então, nós não vivenciamos, na verdade, a morte apenas naquele dia. Aquele dia é como dissemos, é o torpor. Mas viver a morte é viver a vida bem vivida todos os dias. Porque o que é difícil não é morrer.
O que é difícil é viver bem para morrer bem. E isso é o que todos nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Uma colocação e final que eu gostaria de dar para esse pensamento da manhã. Ainda outro dia, já quando estávamos pensando na palestra, eu ouvi, através de uma médium, né, um comentário que ela disse assim, dessa forma, que um espírito havia dito. E ele fez apenas para ela uma pergunta. E essa pergunta é a que nós temos que fazer todos os dias para nós. Não quando vamos dormir, mas quando acordamos. A pergunta dele foi a seguinte: por que é que todas as noites nós colocamos o despertador? Será que a gente vai acordar com o despertador? Ou será que nós vamos acordar no lado de lá? Para isso, precisamos nos preparar. Muita paz.